Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela e é uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez. Esse podcast que tem alcançado tantas famílias e casas, eu espero te alcançar aí na onde você está, no seu carro ou de repente almoçando, não sei o que você está fazendo, mas que o Espírito Santo te alcance aí onde quer que você esteja. Eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. Também estamos disponíveis no Spotify e é um prazer estar com você em todos os dias aí da sua vida, né? Para você ouvir, porque tem episódio. Terminou esse, vai pro outro, porque tem muitas pessoas maravilhosas que já passaram por esse programa e eu espero que esse marque sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente hoje. Trouxe uma mulher que, assim, Deus tem usado de uma forma talvez seja diferente, né? Que a gente vê por aí, mas é uma mulher que tem sido uma voz nas telinhas, sendo utilizada de uma forma muito linda e poderosa. E eu tenho uma alegria de apresentar para vocês Priscila Uba. Seja bem-vinda ao Ouça Ela. Obrigada, Isa. É um prazer, é uma honra minha de estar aqui nesse podcast tão edificante, que eu tenho a certeza que irá atingir muitas almas. Gente, eu não tenho dúvidas. A gente estava conversando aqui e falando das coisas que o Senhor faz, as experiências. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente através da sua história, né? Com certeza. Ela tem sido uma voz nas telinhas. Você provavelmente já deve ter visto ela em alguma novela bíblica por aí, Sim. né? E isso que a gente quer compartilhar. Ela é atriz há muitos anos. Já viajou no Brasil e no mundo, sendo personagens por aí, iluminando as nossas telas. E eu quero que você conheça um pouco ela. Pri, você sempre foi cristã? Da onde que você veio? Conta um pouquinho da sua história pra gente. É uma história que eu falo totalmente improvável, sabe, Isa? Eu sou uma pessoa completamente improvável, porque eu nasci numa cidade de 12 mil habitantes, no sul de Minas, em Cruzília. E depois eu fui para Baependi, que é uma cidade muito pequenininha também. Hoje os meus pais, eles moram em São Lourenço, que é daquela água mineral, uma cidade maravilhosa, uma cidade de muita luz, por sinal. E os meus pais, a minha fé, ela veio dos meus pais. A minha mãe é uma mulher de muita fé, aonde você conversa com ela, o olho dela brota, você vê o Espírito Santo ali dentro. E o meu pai é um estudioso da Bíblia. Então eu tive essa fé dentro de casa, porém eles não são cristãos. Eles são de uma igreja católica. Hoje eu considero que eles são, mas eles não frequentam nenhum tipo de igreja. Porém essa fé, ela já veio desde pequenininha. E eu sentia um chamado muito grande desde pequena espiritualmente. E Deus, ele me deu uma promessa quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, que eu teria um propósito espiritual. Deus falava comigo muito, assim, desde pequena, e eu tinha alguns dons que eu não entendia. E depois eu fui compreendendo isso à medida que eu fui caminhando espiritualmente. Sim. Então, realmente, eu vivenciei espiritualmente algumas coisas. E eu posso dizer que de uns 2, 3 anos que realmente eu firmei a minha fé. E Deus deixou muito claro. E eu tive essa conversão. E hoje eu tô fincada na rocha e realmente levando a palavra dele. Ele deixou muito claro que realmente eu estou aqui por esse motivo. Somente por esse motivo. E eu entreguei a minha vida a Jesus. Ai, glória a Deus, Pri. Realmente uma mulher improvável, vem de uma cidade tão pequena, Sim. né? E eu tenho certeza que em algum momento lá, igual você falou da sua infância, com tantos talentos e tudo, você falou assim, nossa, o Senhor tá me chamando pra algo que eu não sei o que é, não sei como que Deus tá falando, mas eu tô sendo chamada pra algo. E quando você começou a atuar como atriz? Então, começa lá em Minas, na verdade. Começa no seguinte, eu falo que Deus, ele me deu dons, né? Hoje eu consigo visualizar dessa forma. Eu não tenho nenhum artista na minha família e mais ou menos nessa fase, olha, agora que eu pensei, que agora que me caiu essa ficha. Nessa fase de 7, 8 anos, mais ou menos, eu comecei a pintar e desenhar. Que eu falo que é a minha primeira válvula artística, assim.
E aí eu comecei a fazer balé, fiz 8 anos de balé, jazz, cancan, sempre envolvida com arte, com teatro. Só que era muito improvável, assim, naquela cidade pequenininha ali, era 20 mil habitantes já em Baipendi. Então minha mãe via daquela forma, isso é um hobby da Priscila. E eu também estava visualizando dessa forma. E aí, quando chegou mais ou menos uma fase de 15 anos, a minha mãe falou, parou com tudo isso. Parou com balé, agora é estudar. Só que como é uma cidade muito pequena e você não vê uma possibilidade de fazer, né, profissões muito distantes, então a possibilidade que eu via era fazer uma medicina, ou então ser uma dentista, ou ter um comércio, ou trabalhar, né, com coisas mais concretas. E eu decidi que realmente eu ia fazer medicina. Olha isso, completamente assim, Totalmente fora. E por isso, um dos motivos que naquela época minha mãe falou, parou o balé e agora estudar. E aí eu fui para Juiz de Fora para estudar em uma, chamava academia, na verdade, lá. E meu pai estudou nessa escola. E lá tem uma turma que é direcionada para medicina. Então eu fazia medicina, nessa turma de, não fazia medicina, né, mas essa preparação na verdade era... Como é que era dividido aquela época mesmo? Acho que era primeiro, segundo e terceiro ano. Isso. Aí eu fazia nessa turma de medicina e estudava. E no final de semana, para distrair a minha cabeça, eu entrei num grupo de teatro. Olha isso. Como Deus já vai, já vai preparando. E na época, esse grupo de teatro estava montando uma peça. E era um diretor na época da Globo que estava lá. E ele saiu uma atriz e ele me colocou para fazer o papel dessa atriz. Quando terminou o espetáculo, a temporada, ele chegou para mim e falou assim, você nunca pensou em levar isso para sua vida? Porque você leva muito jeito. E aí caiu uma ficha, assim. Eu falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque eu não tenho nada a ver com medicina. Então, de uma menina que sai de uma cidade de 12 mil habitantes, depois vai para uma cidade de 20, que depois passa uma cidade de 40. Então a minha mente foi abrindo e depois já fui para Juiz de Fora, que é um pouquinho maior. Eu falei, eu preciso ter coragem de falar para os meus pais que eu não quero fazer medicina, que eu não vou ser feliz sendo uma médica. Eu acho que eu até poderia ser uma grande médica, porque eu sou muito dedicada em tudo que eu faço, sabe, Isa? Tudo. Eu acho que essa excelência, até sou suspeita falar, porque eu tô falando da minha própria pessoa, mas eu tento ser excelente em tudo que eu faço. Isso vem de Deus. Deus, ele quer de nós a excelência, né? Sim. Como a gente vai entregar metade para uma pessoa que nos entregou tudo? Não tem como. Não tem essa possibilidade. Então, eu tento dar essa excelência em tudo que eu faço. E naquele momento, eu tive que ter essa coragem, né? De falar com os meus pais que eu não queria ser médica, porque eles dedicaram, né? Dedicaram tempo, dedicaram dinheiro. Também criaram esse sonho junto comigo, porque eu sou de uma família de interior. E eu sou de uma família igual essa. Eu sempre tive essa base, uma caminha muito confortável e forte. Eu falo que Deus, ele foi muito generoso comigo, sabe? Porque a minha raiz, ela é muito profunda. Sim. Tanto na fé, quanto familiar. E isso eu sou muito grata. E eu vejo que Deus, ele fez isso comigo para hoje ter a voz que eu tenho. Para hoje ter voz no mundo, sabe? Alcançar essas almas que eu alcanço. Isso para mim é muito claro. E aí, voltando. Aí eu tive essa coragem, falei para os meus pais que eu não queria fazer medicina. E falei que eu queria ser atriz. Nossa. Ai. Isa, não foi fácil. Eu tive que ter muita coragem, mas hoje eu vejo que também foi Deus que me deu essa coragem naquele momento. Porque se eu não tivesse aquela coragem, como que hoje eu estaria atingindo as almas que eu estou atingindo? Como ele estaria me usando como instrumento? Né? E nada melhor do que viver o propósito do Senhor na Terra, né? Então, assim, o que eu vejo é que muitas pessoas às vezes falam, eu só vou conseguir atingir sendo uma pastora, sendo um pastor, estando em cima de um púlpito, aquela coisa. Não, você consegue atingir da forma, como eu estava falando para você, né? Que você atinge do seu jeitinho aqui nesse podcast, que é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que Deus não quer que a gente se transforme em alguma coisa. Ele quer que a gente mostre a essência que nós temos, porque a nossa essência é Deus em nós. Sim. E o que ele me entregou desde pequenininha? A arte. Então, ele foi me forjando, eu tive essa coragem naquele momento, só que eu não entendia que ele ia me usar dessa forma. Então, eu realmente fui estudando, né, para ser atriz.
Acabei fazendo também outra profissão, eu sou formada em design de moda, porque se não desse certo, qual a possibilidade de dar certo de uma menina de uma cidade de 12 mil habitantes dar certo como atriz? Então, os meus pais naquela época me apoiaram, mas falaram, olha, acha uma outra possibilidade, um plano B, porque se não der certo, você vai ter uma outra profissão. Então, acabei me formando em moda, que me ajuda muito hoje também, que também faz parte da área de criação, que é maravilhoso também. Com certeza. E eu acredito que o maior criador do mundo, e o primeiro, foi Deus. Deus criou o mundo. Então, a arte tem Deus. Só que eu acho que o mundo ele foi distorcendo a arte de uma forma equivocada. E existe uma pureza na arte. Demais, com certeza. Que é o que eu vivo hoje e o que eu tento viver. O que eu tento transmitir nas minhas personagens, o que eu tento transmitir no meu Instagram, de certa forma, porque eu sei que tem um alcance muito grande. E aí, fui realmente... Vivi o mundo, como você disse, né? Fiz personagens tanto aqui no Brasil quanto fora. Eu tenho uma carreira fora do país também. Morei em Portugal, morei em Lisboa. Tenho uma empresária ainda lá em Portugal. Trabalhei com diretores do mundo todo. Trabalhei com diretores belga, trabalhei com francês, com chinês. Só que nessa época... eu não tinha essa dimensão espiritual. Eu sempre escutava que eu tinha uma luz muito grande. Ou que aquelas pessoas que sentavam do meu lado e começavam a contar a história toda. E eu sempre tinha alguma palavra para dar para a pessoa. E eu não entendia. E fui caminhando. Até que eu comecei a fazer as obras bíblicas. Eita, é bem isso. Aí Deus realmente falou assim, olha, você pode passear para onde você quiser. Sim. Eu vou te dar estofo. Você vai ver o mundo. Eu vou te dar o mundo. Mas eu quero que você faça essa escolha de não querer o mundo e escolher a mim. Que forte, né? Eu acho que tem várias pessoas que, quando elas são chamadas para fazer personagem bíblico, sim, mesmo que ela não acredite em Deus, mas eu vou fazer esse personagem, eu acho que deve ter muitos testemunhos por aí. Eu não sei dizer, né? Tipo, eu conheço algumas pessoas que viveram isso. Mas eu acho que não tem como, você é tocado pela Bíblia. Sim. A Bíblia, ela toca você profundamente. Deus toca você profundamente. Né? Completamente, Isa. E assim, eu falo muito sobre isso porque eu vejo muitos atores que passam ali. Eu tô há 10 anos na casa, né? Graças a Deus. 10 anos fazendo... Esse foi um marco esse ano, né? De uma década fazendo obras bíblicas. E é maravilhoso. Só que eu vejo atores que passam ali e não são transformados. E eu vejo muitos atores que são transformados. É muito raro você não ver uma transformação, mesmo que seja pequena e genuína. Mas acontece. Só que eu entendo o porquê nessa caminhada. Eu falo que Deus ele é muito generoso e muito gentil. Sim. Ele está à porta. Só que se a gente não abrir a porta, Deus ele não vai entrar. Ele não vai esmurrar a porta. Ele pode passar uma vida inteira ali na porta, esperando que você abra. Só que se você abrir uma gretinha desse tamanho assim... Ele vai transformar a sua vida. Exato. E isso que foi o que aconteceu com a minha vida. Então, de certa forma, eu comecei há 10 anos atrás, fazendo os 10 Mandamentos, que foi uma participação ali na casa. Uma personagem também de muita fé. Depois eu já entrei num outro papel, que foi a Terra Prometida, que fiz uma personagem de muita, muita fé, que é a Tirda, que as pessoas falam até hoje. Que eu era ainda muito, eu falo assim, muito inocente como atriz, porque ninguém te ensina a fazer televisão, te colocam ali. E é um trabalho muito árduo, é uma entrega muito grande, uma entrega de vida. Imagino. Assim, muito, muito trabalho, muita dedicação. E aí, até por sinal, a Tirda... a pessoa que foi a minha inspiração de fé, porque ela tinha uma fé inabalável. Eu falei, da onde... Aí começou. Da onde eu vou tirar essa fé? Sendo que eu não tenho essa fé. Como que eu vou expressar? Com o meu olhar. Porque a televisão, a câmera, ela vai transmitir o que você tem por dentro. Como que eu vou transmitir uma fé inabalável se eu não tenho essa fé? Eu fui atrás dessa fé. E a minha primeira referência de fé foi quem? A minha mãe. Olha isso, que coisa mais linda. Porque a minha mãe é uma pessoa, igual eu te falei, que eu falo com ela e você olha pra ela, o olho dela... Hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Mas eu olhava e eu falava, eu preciso ter esse olho, eu preciso transmitir isso na tela. Então eu fui me aprofundando na palavra. E isso foi criando um estofo dentro da Priscila. E eu acho que Deus, ele foi me forjando. Eu acho, não tenho certeza. Deus, ele foi me forjando, ele foi me dando estofo, porque ele falou, é aí que eu vou te usar. E aí, quando aconteceu a Terra Prometida, foi um sucesso, graças a Deus, a novela. Ganhei até meu primeiro prêmio, foi com essa personagem, foi de atriz revelação, coisa que eu não esperava. E aí, depois eu fiz
a novela Gênesis, aí depois eu fui pra Europa. Não, eu fui pra Europa, aí trabalhei lá, aí eu gravei Gênesis, depois eu gravei a série Reis, que foi agora a penúltima novela que eu fiz a Rainha Nebsete, que é a mulher de Salomão. Sim. Que eu não a considero como uma antagonista, muita gente sim, mas foi um sucesso também a personagem. Só que ali naquele momento Deus falou muito comigo. Já estava falando, já estava me forjando, só que nesse momento, isso que é muito interessante. Porque quando eu estava fazendo uma personagem que cultuava outros deuses, Deus falou profundamente comigo. Eu tive 2 experiências muito fortes durante esse processo da série Reis. Primeiro que foi um sonho que eu tive realmente, depois eu entendi que não foi um sonho, que foi realmente um arrebatamento que eu vivenciei ali naquele momento, que eu estava dormindo e vieram 2 raios muito fortes do céu e eu estava na terra deitada. E esses raios, eles me sugaram da terra e me levaram para um lugar muito alto, como se fosse o céu, a eternidade. Esse lugar transmitia muita paz. Era um lugar, imagina você estar dentro de uma nuvem, assim. Eu não consigo transmitir para você o que é, mas eu vou tentar transmitir. É como se você estivesse dentro de uma nuvem, um lugar muito claro, muito pleno, onde ele tinha um som, e era um som muito, muito angelical, que trazia uma paz muito grande. E existia uma pessoa do meu lado que ia me guiando nesse espaço. E ele ia me mostrando tudo. Aqui é isso, aqui é aquilo. Isso eu não lembro com clareza. Eu gostaria muito de lembrar, até peço muito isso a Deus. E ele ia me mostrando até que eu cheguei nesse final. Isso me emociona muito. Isso é porque foi muito forte. Cheguei no final daquele lugar e eu encontrei Deus. Eu encontrei essa força maior. E nesse momento onde eu encontrei Deus e que eu fui abaixar a cabeça, a mesma força que me levou para esse céu me derrubou na terra de novo. Esses 2 raios. E eu caí naquele lugar, pequena, frágil, e olhei para o céu e eu falei para Deus, eu falei, esse aqui não é o meu lugar. O meu lugar é aí em cima. E Deus deixou muito claro para mim. Ele falou assim, enquanto você não terminar o propósito que eu te dei aí na terra, você não volta. Meu Deus. E a única pessoa que eu lembro era o meu marido na minha frente, nesse sonho. E nesse mesmo momento, o meu marido me acordando. Falou, Priscila, acorda. E eu acordei. Eu senti uma dor da ponta do cabelo à ponta do pé. E chorando e tentando explicar para ele tudo que eu tinha passado, né? E eu não entendia quem era essa pessoa que estava me guiando. Eu só expliquei para ele as cores e falei para ele que era uma pessoa muito grande, tinha uma força. E ele falou assim para mim, isso é o Arcanjo Miguel. E me mostrou a foto. Eu nunca tinha me conectado com o Arcanjo Miguel. E eu falei, é ele. Então, aquilo para mim foi uma confirmação muito grande. Realmente daquele propósito que eu já tinha recebido lá com 7, 8 anos de idade. Então, houve essa confirmação muito clara para mim. E ali tomou um corpo e eu falei, é isso. É dessa forma que Deus está me usando. É dessa forma que Ele quer me usar aqui na Terra. Porque eu sempre tive essa clareza espiritual, que eu tinha um propósito espiritual aqui. E aí teve um outro momento onde eu tinha gravado um dia de estúdio, o dia inteiro. É muito desgastante, porque a gente chega 9 horas da manhã, eu tenho que estar na emissora, e às vezes a gente grava até 10, 9 horas da noite. Sem parar. Gravando, às vezes, 30 cenas por dia. Nossa. Em 4 frentes, e troca de roupa, e troca de cabelo, e o desgaste emocional, porque os personagens, eles precisam eu empresto as minhas emoções, né? O meu estofo, todo o meu estudo. Então, aquelas emoções, elas passam dentro do meu corpo. Então, você imagina se um dia a gente chora o dia inteiro, ou chora em algum momento, a gente já se sente abalada. Agora, você imagina você passa o dia inteiro numa montanha-russa de emoções dentro do seu ser. Você chega em casa, você está estupidamente desgastada. Assim. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado, né? É muito desgastante. As pessoas só conseguem visualizar o glamour, que não existe glamour nenhum. Ainda mais quando você tem a consciência do que eu estou fazendo, estou sendo instrumento de Deus. Eu não estou ali somente sendo Lídia igual agora. Ele está me usando, ele está utilizando da Priscila para ser essa personagem, para salvar almas. Eu tenho essa consciência muito clara. E isso tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí tinha passado esse dia todo, né, de estúdio. Eu cheguei em casa e Deus, ele conversa muito comigo na mesa. E isso eu acho que é algo muito específico. Um dia eu li
né, que Jesus Cristo, ele sentava à mesa para conversar, né, com as pessoas. Sim. Porque a mesa é lugar de intimidade. E eu gravei esse dia todo, né, do estúdio, sentei na mesa e muito cansada, fechei os olhos e falei para Deus. E caiu uma ficha assim, falei, que estranho. Eu só tô fazendo obra bíblica. Tô indo uma atrás da outra. Porque já tinha 9 anos de caminhada, né? E aí Deus falou para mim na hora, no meu coração. Ele falou assim, você não se colocou como instrumento desde pequena? Eu tô te usando e eu vou continuar te usando. E aquilo foi muito impactante para mim, deu uma clareza muito grande, porque realmente eu falava isso desde pequenininha, aquela menininha lá do interior, de 12 mil habitantes, filha da Cida e do Jamil, que tem essa fé enraizada. Eu acredito que deve ter sido a minha mãe, eu acredito, que ela sempre me ensinaram a orar, e eu falava, me use como instrumento, desde pequenininha. Só que eu falava isso e não tinha consciência. É o que a gente estava conversando daquela questão da fé madura, né? Dessa maturidade espiritual. Porque quando a gente é pequeno, ou quando a gente está aí nessa transição, a gente fala coisas que às vezes Deus já está nos usando, só que a gente não tem essa consciência. E aí eu tomei essa consciência nesse momento, onde Deus falou profundamente dentro do meu coração. Ele falou, eu vou continuar te usando. E eu falei, eu tenho que tomar um posicionamento. Não dá mais para ser. Tem coisas que não cabem mais dentro da vida da Priscila. E aí, realmente, eu vejo Deus a cada dia me forjando, porque eu tenho diversos testemunhos. Não é sobre a Priscila. Eu sei que é Deus usando a Priscila para atingir essas almas. Pessoas que saíram da depressão porque viram a série, porque se conectaram com a minha personagem. Pessoas que sofreram abusos e que estavam depressivas e que hoje, vendo uma cena, decidiram trilhar um caminho para Deus. Igual agora com a Lídia mesmo, essa personagem maravilhosa, incrível, de muita fé. Pessoas que decidiram se batizar depois que viram o batismo da Lídia. Olha isso. Coisa linda, né? É até isso que eu queria entrar, né? Essa personagem que você tá fazendo, Lídia, é uma personagem incrível. Que poucas pessoas, infelizmente, conhecem. Porque ela tem um trechinho, assim, não aparece em Atos, muitas vezes, né, na Bíblia. Um encontro que ela teve com Paulo. E, assim, é uma personagem muito forte. Muito. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre como tem sido interpretar essa mulher que é tão forte. Até no ministério de Paulo, né? E para a igreja. Muito. E queria que você falasse como que isso tem impactado na sua vida, ser a personagem Lídia. Deus já usou muito essa história de Lídia. Eu tava até compartilhando com ela para falar comigo. Então, coisa assim, linda. Como que é para você viver isso? Sim. Eu até falo, eu encontro Lídias e você é uma Lídia. Eu tenho a certeza disso, do pouco que a gente já se conheceu e o que eu acompanho do seu podcast, eu tenho a certeza. E eu torço para encontrar muitas Lídias no caminho, que assim seja. Sim. E eu falo que Lídia, ela coroou esses 10 anos para mim. Lídia é a resposta das minhas orações. Porque quando eu terminei de fazer os 10 mandamentos, Reis, que foi Nebsete, a rainha de Salomão, que ela cultuava outros deuses, você imagina eu com uma fé, Deus me alimentando de uma fé, eu tendo que pegar aquelas entidades, aqueles outros deuses e ter que orar para aquilo ali, porque eu tenho que transmitir aquela verdade. É um desafio enorme também. Você imagina? Meu Deus. E aí eu pedi para Deus. Quando terminou, eu falei, Deus, eu queria muito que minha próxima personagem tivesse muita fé. Olha isso. E passou. E entreguei. Nisso veio o convite para fazer Lídia. Lídia, eu falo que é uma mulher, uma inspiração para todas nós. Porque Lídia foi a primeira mulher a aceitar Jesus Cristo como seu único filho, a ser batizada nas águas na Europa. Uma mulher completamente improvável. Ela é uma gentia no meio do nada, que Deus escolheu essa mulher para ser usada naquela região e para levar a palavra. E na casa dela se estabelece a primeira igreja da Europa. Olha a importância muito importante dessa mulher, a força dessa mulher. Uma mulher independente, que cuidava da sua família, que falava com magistrados, que tinha um poder, e ela abandona tudo isso para o ministério. Abandona, assim, entre aspas. Ela continuou, mas, assim, querendo dizer, não é só sobre isso. Porque hoje nós falamos tanto sobre essa mulher empoderada, né? Sim. Que é uma coisa que eu falo que chegou a todos os extremos. Eu acho que Deus não está nos extremos.
E aí, quando chega num extremo, eu acho que temos um problema. E estamos nesse problema. Acho que por isso que a gente tem que retomar muita coisa. E Lídia pode ser essa inspiração, onde nós podemos, sim, ter a nossa carreira, mas nós podemos também ser mulher, nós podemos ter o nosso casamento, nós podemos ter o nosso ministério, nós podemos ser usadas. Só que tem que ter uma escolha. E você fazer uma escolha, você tem que abdicar de muitas coisas. Você tem que falar não para muitas coisas, que é o que eu vivo hoje. Então, Lídia é uma personagem que está me ensinando muito. E o que eu peço e o que está acontecendo, glória a Deus, é que ela está atingindo muitas mulheres, mostrando para essas mulheres que elas podem ser Lídias. Até surgiu uma hashtag, eu sou Lídia, todas somos Lídias, que é lindo. E até agora na gravação no Sul, eu vivenciei uma experiência tão linda, que eu vou te contar, mas tão linda, porque assim, começa a personagem aparecer, que ela passa em Atos, né? Que é quando o Paulo queria ir para a Ásia, e ele não vai para a Ásia, e Deus direciona num sonho para ele ir realmente para a região ali, né, da Macedônia. E começa, isso foi uma orientação até do diretor, não existia isso. O diretor me perguntou, Priscila, você canta? Eu falei, meu Deus do céu, eu não canto. Eu falei, mais um desafio. E olha que isso também tem dedo de Deus aí. Nossa. Porque eu falei, meu Deus, não basta atuar, não basta dançar, agora eu vou ter que cantar. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma carreira. Aquela, eu não posso agora, chegar nesse momento agora e fazer feio, né? Pensei comigo. E aí eu falei, olha, falei pro meu diretor, eu não canto, mas eu posso começar a estudar e vamos ver aonde a gente vai chegar. Porque eu sou muito honesta, sabe, Isa, com tudo que eu faço. Tudo, absolutamente. Eu acho que essa honestidade também vem de Deus, assim. E isso mostra muito, com muita clareza na palavra também, né? Eu acho que quando a gente tem essa conversão também, tudo que a gente achava que era o jeitinho brasileiro, não dá mais pra ter jeitinho. O que é. Mesmo que vá doer. Mas é a verdade. E aí cheguei a falar isso pro diretor, e o diretor falou assim, melhor ainda que você não canta, porque eu quero que seja o mais natural possível. Falei, meu Deus do céu, como se você estivesse numa igreja cantando, louvando ao Senhor. Falei, tá bom. E ela encontrava, Lídia, o que acontece? Ela encontrava com essas outras mulheres no Rio para louvar a Deus. Ela já se conectava com esse Deus. Deus já falava com ela, era o Espírito Santo. E a gente foi para o sul do país para gravar. E eu indo nesse caminhar, né? Porque tinha uma distância do hotel que a gente estava para lá. E a gente sentou no meio de uma cachoeira. Pra você ter uma ideia, era uma distância para chegar, quem viu, cena belíssima. E a gente louvava esse Deus. E tinha uma dessas meninas, 3 meninas que não eram do elenco fixo e eram do sul. E uma dessas meninas, ela era de lá. E eu, ensaiando esse louvor com ela para passar, dei o papelzinho para ela. Ela pegou e falou assim, não precisa, eu conheço. E aquilo já me impactou. Porque eu falei, como que essa menina conhece esse louvor? Pensei comigo. Ela era da igreja. E cantava esse louvor na igreja, só que ela estava afastada. E eu não sabia, fiquei sabendo depois. Estou lá fazendo a cena, realmente você está no meio daquela natureza, você já sente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo muito forte, que isso contribui muito para o nosso trabalho, né? E realmente comecei a falar, Deus está aqui, não sei o que, nisso que eu olho na direção, eu vejo essa menina chorando, mas chorando de uma forma que não é normal. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa ali. Só que, claro, eu estava em cena, eu não poderia perguntar. Nisso, acabei que eu gravia todos os dias ali. Muita cena, é uma demanda muito grande. Eu não consegui ter contato com essa menina naquele momento. Voltei para o Rio, porque a gente voltou para o Rio para gravar nos estúdios. Ela me manda um direct com um testemunho enorme. Me agradecendo por aquilo que tinha acontecido. Que Deus tinha usado ela naquele momento, que tinha me usado naquele momento. Que todas as palavras que saíram da minha boca, Deus falou com ela. E ela estava desviada. E ela voltou para a igreja. Uau. Ela se batizou. E hoje ela está firmada novamente. Glória a Deus. Olha isso, olha o poder do nosso trabalho. Então, assim, do meu trabalho não, né? Porque eu falei para ela, não agradeça a mim, agradeça a Deus. Porque é Deus, né, me usando. E eu entendo que Ele está me utilizando como instrumento, né? Então, a arte, ela tem esse poder de atingir. Mas atingir de uma forma correta, de uma forma certa, pontuada, né? Então, acho que esse é um grande desafio e hoje eu tenho essa certeza que Deus ele está me usando com os dons que Ele me deu. E eu prezo muito por isso e tenho muita responsabilidade também de exercer esse trabalho e de continuar exercendo. Hoje Ele está me dando válvulas, eu estou escrevendo um livro também. Então, assim, coisas que eu nunca imaginava
que eu iria fazer e eu vejo ele falando, vai, só continua. Uhum. Continua que eu tô aqui, sabe? Sim, coisa linda, né? Aí a gente entra de novo na mulher improvável. Completamente. E, inclusive, né, senti agora no coração de se você quiser dar alguma palavra para alguma mulher que seja totalmente improvável. Na Bíblia tem inúmeras mulheres improváveis. Sim. Que viveram coisas extraordinárias em Deus, mas olhar com os olhos humanos, você fala, não tem como. E eu queria que você desse uma palavra direcionando para o público, né? Sim. Sobre isso, sobre uma mulher improvável, uma mulher que Deus usa para esse tempo. Perfeito. Uhum. Se você se identificou com esse podcast, está se identificando, que você acredita que você é uma mulher improvável, se você não está vendo esperança na sua vida, creia que todos nós temos um propósito muito grande aqui nessa terra, diante de Deus. Alinhe a sua mente, fortaleça a sua fé, tenha uma fé inabalável, fortaleça a cada dia alimente essa fé, que eu tenho a certeza absoluta que Deus irá mostrar no seu coração qual é o seu propósito aqui na terra, como Ele me mostrou. E eu tenho a certeza que você vai sentir essa paz, essa pureza, sentir o Espírito Santo dentro do seu coração e realmente a sua vida vai ficar leve. É isso, entregue a sua vida ao Senhor. Ah, que linda! Isso aí, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. E Pri, eu imagino, por você manter a sua fé tão firmada, eu acho que em todos os lugares que nós... no trabalho, eu não negocio os meus princípios. Isso. Todo lugar que você for, se você for uma cristã de verdade, Sim, né? claro. Porque a gente vê muitas pessoas falando, eu sou cristã e tal, e na verdade não negocia qualquer coisa, entrega qualquer coisa. E talvez tenha alguns conflitos e algumas coisas que você deva enfrentar. Até algumas portas fechadas. Com certeza. Porque caminhar com Deus não é um caminho só de coisas... vai acontecer só coisas boas. Aceitou Jesus? Só vitória. Esse evangelho... ele não existe, né? Porque o evangelho é carregar a sua cruz a cada dia, claro. né? E caminhar com Deus nas renúncias e tudo mais. E como tem sido para você, talvez, renunciar a algumas coisas, um trabalho, por não querer quebrar princípios, né? Daquilo que não pode ser quebrado. Sim. Mantendo a fé em Deus. Como tem sido isso para você? Isa, não é fácil. Não é fácil, porém eu peço para Deus ir me forjando muito e peço para Ele ir me guiando. Uma coisa que eu ando fazendo muito, que eu acho que isso eu vou até orientar todo mundo que está lá do outro lado, se você me permitir. Olhar mais uma vez para a câmera. Claro. Todo dia que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é pedir para o Espírito Santo te guiar. O que Ele deseja fazer com a sua vida hoje. O que Ele quer de você. Porque não é o seu desejo. Deus... Ele não nos colocou aqui para servir. Não, perdão. Deus, Ele nos colocou aqui para servir a Ele. E não Ele nos servir. A gente ora pedindo a Deus. Agora faça o contrário. Pergunte a Ele o que Ele quer de você. Aí sim, Isa, eu creio que as coisas acontecem. Porque quando você pede a Ele, a todos os dias de manhã eu acordo e peço, Espírito Santo, o que você quer da Priscila hoje? Ele vai te guiar. Então vai ficar mais fácil de você falar não. Porque eu creio que o mundo ele é tentador. E ele vai te mostrar potes de ouros a todo canto. Igual eu te falei, eu morei fora do país, eu recebo propostas que aos olhos do mundo são maravilhosas. Sim. Mas aí eu fico pensando, o que isso vai contribuir com o meu propósito? O que Deus vai achar disso? Será que eu estou agradando a Deus? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. E coloco em oração. Todo o trabalho, até esse podcast aqui. Tudo que chega para minha mão, todos os convites que eu recebo, eu coloco em oração. Eu entrego, até falo às vezes com meu marido, para você ter uma ideia. Eu falo, recebi essa proposta. Ele fala, e aí? Eu falo, vou colocar em oração. Deus vai me responder. Ou eu peço para Deus, eu deixo claro para Deus assim, se você não quer que eu faça isso, dê tudo errado. E acontece tudo errado. Porque eu estou firmada, eu estou fincada na rocha. Eu sei o que Ele quer. Então, quando tem uma frase que eu falo e que eu carrego para minha vida. Escolhido não tem escolha.
Eu não tenho escolha, Isa. A única escolha que eu tenho é seguir o caminho dele. É seguir o que ele quer. Porque é a única coisa que hoje faz sentido na minha vida. Um dia foi sobre a carreira da Priscila. Um dia foi a Priscila sair de uma cidade de 12 mil habitantes, de se tornar uma grande atriz, uma grande artista, de ir para a Europa, de fazer grandes publicidades, de ganhar prêmios. Eu achava que era a minha força. Eu achava que, nossa, linda, entende? Hoje não. Hoje nada disso mais faz sentido. Eu tinha sonhos, eu estava conversando isso com meu marido esses dias, que eu tinha sonhos que hoje não fazem mais sentido para mim. Eu tinha lugares que eu tinha vontade de conhecer, que eu não tenho mais essa vontade. Porque eu quero estar fazendo o ministério dele. Eu quero estar salvando vidas. É isso que faz sentido. Isso pulsa dentro do meu coração. Assim, a gente está aqui para servir, não para ser servido. E eu acho que quando cai essa ficha, isso se transforma completamente. E aí fica um pouco mais fácil de você falar não. E isso choca. Eu sou uma exceção. Uma exceção até na própria emissora. Eu sou uma exceção no meu meio. E às vezes realmente você fala, eu tô sozinha. Em muitos momentos eu me sinto sozinha nessa caminhada. Sim. Só que eu sei que eu não estou sozinha porque eu tenho Deus. Quando eu chego em casa, ou quando eu me sinto sozinha em um ambiente público, Deus está ali comigo. Sim. E isso fortalece muito. Fortalece para você falar o não, fortalece para você se posicionar, fortalece para você seguir na caminhada, fortalece porque eu falo, a gente não tem que estar olhando para a terra, a gente tem que mirar no céu, mirar para o eterno. Quando você está mirando para o eterno, olhando para o céu, você vai seguir a caminhada dele. Agora não se desvie, porque o mundo é tentador. Demais. Imagino na sua área mais ainda, muito, né? Muito. E às vezes mesmo portas vão se fechar. Porque faz parte. Faz parte da caminhada. Eu tenho uma amiga que é artista também. Sim. Atriz. E ela falou, nossa, Isa, eu já renunciei tantas coisas que você não faz ideia. Trabalhos que eu... Não, mudar a minha vida financeira, mudar, assim. Ela falou, mas se Jesus não for comigo, eu não quero. Mas você sabia que todas as portas que eu vejo, que eu mesmo falo um não, porque eu acredito que essas portas também fechadas são livramentos. Sim. Eu creio muito nisso. Mas todas as portas igual isso, é um valor que eu falo, nossa, esse dinheiro ia me ajudar tanto agora. Mas eu falo não, eu vejo que Deus, quando eu me posiciono e falo não, Deus me entrega em múltiplos depois. É algo muito maior, impressionante. Né? E assim, igual agora, né? Eu acabei de terminar uma série, até isso é um testemunho lindo também. E eu pedi muito a Deus, porque a gente faz por obras os trabalhos. Então, você não tem, a nossa profissão hoje em dia, ela não te dá uma estabilidade. É um trabalho aqui, depois você tem um recesso, depois mais um trabalho, e aquilo vai caminhando. Por mais que hoje, graças a Deus, eu tenho um nome já, os trabalhos eles vão chegando, e eu não posso reclamar, porque eu estou emendando um trabalho atrás do outro. E tudo para a glória dele. Amém. E quero que assim continue. E aí eu estava no meu discipulado, olha isso. Na semana que estava terminando de gravar e acabar meu contrato. E aí entra aquele medinho, né? Porque você fala, e agora? Por mais que eu já tinha alinhado um filme um pouco mais pra frente, mas eu estava receosa. Eu falei, o que vai acontecer? E aí eu dividi isso com a bispa. Falei, olha, eu tô um pouco ansiosa, porque eu tô terminando o meu contrato, né? Tô terminando essa obra e eu não quero fazer nada que seja pro mundo. Eu não quero fazer nada que vá contra os princípios de Deus. Eu quero continuar na caminhada dele. E aí ela falou, vamos orar. Me deu a mão e a gente ali conversou com o Senhor Jesus. E oramos para aquilo. E eu voltei para casa. E eu adoro andar de bicicleta. E eu fui andar de bicicleta, que eu falo que é minha terapia. Que eu vou ali, desperto minha cabeça, nananã. Passaram 2 horas, Isa, gravado no telefone. Meu telefone tocou. Um produtor de elenco de uma obra bíblica. Nossa. De um produto bíblico internacional, por sinal. Ai, que legal. Eu não acreditei. Assim, sabe quando você vê aquilo? E eu falei, olha a resposta de Deus. 2 horas depois. Então, quando você está firmado, igual isso, e Deus, eu acho que Ele olha para nós, sabe? Eu tenho certeza absoluta que Ele olha, Ele fala aquilo ali. Você é uma filha amada, você é um filho amado. Se você está andando na minha retidão, se você está com a porta aberta para eu usar a sua vida, Ele vai continuar. Por que Ele não vai querer?
É do interesse dele, É, né? é isso, ele do colocou a próprio gente aqui interesse. pra isso. Aham. Não tem outro objetivo. Esse é o objetivo. Igual muita gente eu falo sobre vazio, isso eu escuto muito na minha rede social. Tantas pessoas com depressão e com vazios. Gente, nutre o espírito. Tudo isso vai passar. Você vai entender o seu propósito. O único propósito que a gente tem aqui é o propósito espiritual. Não é nada terreno. Tudo que vai ficar, tudo da terra, ficará na terra. Sim, exatamente. Eu vejo que eu posso estar errada, tá? No meio artístico é uma forma que eu já me relacionei com algumas pessoas que não era crente, né? Sim. Tipo assim, amizades e tal. Sim. E assim, você vê que existe meio que Ai, como que fala? As pessoas são muito parecidas, né? Sim. Tem muitas semelhanças em crenças, pensamentos É. e tudo mais. E aí, realmente, quando você é uma pessoa diferente, isso vai impactar muito. Ah, Claro. você não tá fazendo aquilo que você quer pra sua vida, você tá deixando oportunidades, você tá num casamento, você é submissa, como assim? Sim. Não pode, você tem que brilhar e você É. tem que ser melhor do que as pessoas, você não pode deixar que as pessoas falem nada a seu Sim. respeito e seja aquilo que você tem que ser, tipo, da forma que você deseja ser, sabe? E a gente que anda com Deus, a gente anda muito na contramão. Porque a gente, por vezes, a gente renuncia às nossas vontades para viver a vontade de Deus, sabendo que ela é melhor para nós, né? Então, assim, a gente vai muito na contramão. E eu vejo que no meio artístico é muito claro ir na contramão, né? Sim. E principalmente hoje em dia. Tantos trabalhos, novelas, que, nossa, totalmente contra os princípios de Deus, né? Sim. E pessoas que aplaudem e acham isso muito bonito. Falam, é o trabalho de várias pessoas, mas assim, eles afirmam que isso é o certo. Essa é a forma certa de se viver. Quando, na verdade, não seria, né? Sim. E como que você vê tudo isso nesse meio? Olha, é um desafio, como eu te falei, é um desafio muito grande, porque é o que o mundo dita, né? E eu falo muito sobre isso. Vai para a palavra. A Bíblia é um guia da vida. Sim. Se você não conhece o guia, se você não conhece como seguir, como ser feliz, ali te mostra como ser feliz. Como ser, igual eu postei essa semana, como ser uma mulher plena. Se você não sabe a caminhada, como você será? Aí você vai escutar o que o mundo vai te falar que é bom. Sim. Só que aí você vai escutar sobre isso, vai fazer, vai tropeçar e vai ver que não é. Ou então, igual acontece muito hoje com a rede social, a pessoa está ali transmitindo algo, mostrando uma vida maravilhosa, mas ela chega em casa, ela coloca a cabeça no travesseiro e ela está depressiva. Ela tem uma família que ela posta sendo uma família, mas a família não é a verdadeira. Viver de aparências. Viver de aparência. E a gente pode enganar todo mundo que a gente quiser, Isa. Mas a Deus a gente não pode. Eu falo que tem um olho grande lá em cima. Que não dá, né? Que não dá. E não dá pra gente se enganar. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Eu não tenho tempo pra me enganar aqui. Sabe? Eu não quero me enganar. Eu quero andar com a minha essência, com a essência de Deus. Com a essência que Deus colocou dentro do meu coração. E realmente eu pago um preço para isso, mas eu gosto de pagar esse preço hoje. Eu tenho prazer em pagar esse preço. Como Paulo, né? Agora eu estou muito na questão do Paulo. Paulo fala, né? Não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. É isso. A partir do momento que você tem essa virada, que você tem esse encontro com o Espírito Santo, não é mais sobre a vida da Priscila, não é mais sobre os meus desejos. É o que Deus quer da Priscila naquele momento. Sim. E isso você vai abdicar a todos os momentos. A tudo. Desde pequenas coisas, desde até de roupa que você veste. Roupas que eu vestia. E que eu olho hoje, que às vezes eu coloco e eu falo... E o Espírito Santo fala pra mim, é isso mesmo? Isso e eu não vou lá, serve mais. Não dá mais. Não cabe mais dentro dessa Priscila. Só que eu acho que também não tem que ser uma imposição. Sim. Igual eu estava comentando com você a respeito, né? Até do meu marido, da conversão dele. Sim. Não tem como você... A gente não tem esse poder e nem devemos ter, tá? A minha opinião. Eu que não era uma cristã e me tornei uma cristã. Porque isso se torna uma repulsa. Tem que existir um encontro genuíno do Espírito Santo com a pessoa. E ele que convence. É ele que convence, porque é uma experiência. Sim.
Como que eu vou transmitir? Eu falei isso pro meu marido. Eu lembro, teve um fato muito forte. A gente já estava casado, acho que uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. E eu não lembro por que ele estava na cama, lendo. E eu fui conversar alguma coisa com ele. E eu falei assim, amor, você não tem fé? Eu olhei bem no fundo do olho dele. Ele falou para mim, eu não sei se eu tenho fé. E eu já estava bem firmada. Aquilo foi muito impactante para mim. Porque é meu marido. Como que eu tô com uma fé firmada e a pessoa que está me acompanhando, que tem uma missão, não tem uma fé, nem sabe o que é fé? Eu saí, eu levantei dali, falei assim para ele, quando você entender o que eu tô sentindo, o que eu tenho, nem sentindo, desculpa. Quando você entender o que é ter fé, você vai colocar o pé, não vai ter chão, e Deus vai colocar o chão, e você vai continuar caminhando. Ele olhou para mim com o olho estalado assim. E eu acho que ali realmente, acho que o Espírito Santo me usando já para falar com ele, sabe? E eu saí realmente da porta, fechei a porta. E a primeira coisa que eu falei, Espírito Santo, eu tenho uma missão enorme aqui dentro dessa casa. Não sei o que fazer, me ajude. E comecei a orar e pedindo. Falei, Deus, ele precisa viver uma experiência com o Senhor. Ele só vai entender o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, se ele viver essa experiência. E aconteceu essa experiência. Pela glória do Senhor. Amém. Ele teve um encontro muito bonito com Deus, num sonho, que foi transformador, e hoje ele é um outro homem. Eu casei com um homem, com um menino, eu até falo isso, de bom coração, que foi o que né, me atraiu, e hoje eu estou casada com um homem em transformação, porque eu vejo que ele ainda está em transformação. Mas ele já está firmado na palavra. E hoje eu posso dizer que a minha casa serve ao Senhor. Aleluia. E isso é maravilhoso. Uau. Graças a Deus, porque entra em concordância. Uhum. Isso eu acho que é um grande desafio de muitas mulheres. Sem dúvidas. E eu acho que eu ainda vou ser muito usada para isso também. Porque quando você está muito firmada e o seu marido não, a todo momento ele pode estar tentando. Ou você tenta levar ele, existe um conflito, ou o contrário. Agora, quando os dois eles estão olhando para o mesmo lugar, para a mesma missão, essa mulher, ela pode ser submissa à missão daquele homem. Ser submissa a um homem não é estar atrás do homem, é estar do lado do homem, ajudando nessa missão. Nós, mulheres, temos esse poder e esse objetivo. Deus nos forja para isso. Nós temos um olhar espiritual muito forte, que o homem não tem. E esse é o nosso papel. E Deus já deixou muito claro para mim sobre isso. Então, hoje eu me coloco nesse lugar. Estou aprendendo também, porque, igual eu te falei, é um aprendizado diário. E a gente está aqui para ser lapidada, né? E eu falo que, se Deus permitir, terei um filho, e o meu filho vai ser criado dentro de uma casa, onde é uma casa cristã, onde terá princípios diferentes, onde estará firmado. Eu acredito que ele terá uma vida um pouco mais leve. Já não vai errar tanto quanto nós erramos, né? Se equivocar tanto. E é isso que eu prezo e que eu oro para que Deus caminhe dessa forma na minha casa. Ele vai caminhar em nome de Jesus. Como que uma mulher, ela continua perseverando, né, na oração por um marido que não é cristão, não tem a mesma fé? Eu creio que é uma situação bem difícil, muito, né? Porque você tem que saber como falar, ou às vezes nem falar, porque a Bíblia, por vezes, talvez não aconselha a gente a falar. Sim. Porque uma mulher sábia nem sempre vai estar falando tudo, ela vai estar agindo. Essas atitudes, sim, né, vão prevalecer, vai ser maior, né? Então, como que você daria um conselho para alguma mulher que está orando há muitos anos pelo seu marido, ou por um filho, ou por alguém que ainda não teve esse encontro genuíno com o Senhor? Continuar na oração, não perder a esperança, ter uma fé inabalável mesmo e crer, e já visualizar. Visualizar aquele homem ou aquele filho nesse caminho. Eu acho que isso fortalece muito. E você falou uma coisa, Isa, que eu concordo, e eu posso dizer que eu sou essa mulher. Eu não sou uma mulher que falo muito. Até acho isso raro, porque as mulheres falam muito, né? Eu sou uma mulher mais silenciosa. E eu acho que o silêncio, ele fala muito. O silêncio, ele fala o nosso interior. E eu acho que mais do que falar, a gente tem que mostrar em atos.
Então, quando eu estou mostrando a minha vida fincada, a minha vida em retidão, sendo transformada e em glória, a pessoa que está ao lado, que é o que acontece muito, acontece até na emissora. Isso acontece muito, Isa. A quantidade de pessoas que eu levo para a igreja, ou que vem falar comigo, ou que vem pedir um conselho, ou até mesmo nas redes sociais, por isso, porque vê essa transformação na minha vida, vê essa paz, vê Deus dentro da minha vida. Eu falo, eu quero viver isso também. Porque o mundo não está me sustentando. E o mundo, ele não vai sustentar ninguém. Porque não tem Deus ali. A gente está aqui de passagem, né? Sim. Então, é manter a fé, é orar. Orar de verdade mesmo, não é palavras repetidas, né? Que ensinam a gente. Mas orar de verdade e crer que aquilo já aconteceu. Porque nós somos filhos de um Deus do impossível. Sim. E ele realiza o impossível. Só que para ter esse impossível, nós temos que ter essa fé inabalável. Nós temos que alimentar diariamente. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito, que eu posso dar um conselho também, é você criar uma rotina de fé. Eu acordo, eu converso com o Espírito Santo, como eu te disse, eu adoro um cafezinho, eu preparo, eu sou mineira, né? Ainda de família de café. E um pão de queijo? Se pudesse todo dia um pão de queijo, ia ser maravilhoso. Delícia. Preparo o meu cafezinho e vou pro meu devocional, e vou pra palavra. Porque Deus, ele fala conosco na palavra. Então, como aconteceu ali na minha casa, eu não forçava ele a ir para a igreja, ou ele estava frequentando um outro espaço naquele momento. E ele me pedia para ir nesse espaço. E Deus falou para mim, você não pisa mais ali. E como que eu ia falar para ele, não vou? Ele falava para mim, você não vai falar para ele que eu falei isso para você. Olha isso. Só que você não vai. Então, eu tive que ir moldando. E eu sou uma pessoa desse jeito. Eu prefiro silenciar. E eu acho que Deus, ele tá no silêncio. Até o silêncio de Deus, muitas vezes, é resposta de Deus. Até escutei esses dias uma coisa que foi muito interessante. Muitas vezes, o nosso Pai da Terra, ele não responde. Porque ele não quer nos machucar. Ele fica em silêncio. E Deus, muitas vezes, ele vai ficar em silêncio porque ele não quer nos machucar. Porque ele é gentil, ele é bom, ele é generoso. E nós somos filhos amados. Então, a gente também tem que esperar em Deus, aguardar em Deus e crer e continuar orando. A oração é o nosso instrumento. É o nosso maior instrumento da batalha. Sim, sem dúvidas. Se todo mundo pegasse, né, e levasse a sério tudo que está escrito na Bíblia e entendesse o poder da oração, eu acho que muitas coisas já estariam resolvidas. Sim. Porque o pessoal fica batendo a cabeça, falando, o que eu faço agora? O Espírito Santo, ora. Clama a mim e eu vou te responder, né? E aí a gente fica batendo cabeça, né? E eu acho que até uma pergunta para você. A gente fala muito sobre a mulher de Provérbios, né? Você tem que ser a mulher de Provérbios, você precisa ser, tem que seguir e tal. Mas o que hoje, nos dias atuais, assim, não só contando a Bíblia, nos dias atuais, uma mulher moderna, o que seria ser uma mulher de Provérbios 31 para você? Olha, eu estou estou na saga para chegar nessa mulher. Porque muitas vezes a gente olha e fala, gente, essa mulher é improvável. Porque é uma mulher dos sonhos, né? Vamos dizer assim, a mulher que faz, a mulher que, né, empoderada no nível bíblico ali, que tem o seu emprego, que cuida da família, que doma outras, né? Você fala, que mulher é essa? E acho que a gente tem que continuar nessa saga para conseguir chegar, tentar chegar nesse lugar, né? Eu acho que igual eu falei, a Bíblia, ela é um guia. A gente olhar para essa mulher, igual eu falei, Lídia é essa mulher. Como aprendi tanto agora, né, com essa personagem por conta disso, porque ela é essa mulher. Então, eu acho que as mulheres, elas têm que continuar nessa jornada, mesmo que seja difícil a caminhada, né, mesmo que se torne árdua, mesmo que tenha tribulações, volte para o ponto inicial e comece de novo. Se você caiu, volte de novo. Então, acho que isso também é bacana da gente pensar também, porque vai acontecer. Nós somos pecadores. A gente torce para que não peque, para que a gente ande cada vez mais na retidão da palavra. Mas a gente está num
num mundo completamente desviado, né? Num mundo onde ele vai te colocar contra essa mulher. A todo tempo ele vai te jogar fora disso, né? Então tem que ter muita clareza também do que você quer, se posicionar. E para se posicionar tem que ter muita coragem. Sim, demais. Muita coragem. Muita. Peço muito isso a Deus. 2 coisas que eu peço para ele, é coragem e sabedoria. Acho que sabedoria foi uma coisa que o meu pai me ensinou desde pequenininha para pedir. Salomão ali, né, pediu sabedoria. Sim. E eu acho que é uma palavra, é algo tão forte, né? Porque você ter sabedoria, você vai saber como lidar com essas situações, com as turbulências, né? Da forma mais sábia possível. E a sabedoria, ela vem do reino, né? Ela vem de Deus. E Deus, peça que Deus irá te proporcionar, né? Eu acho que às vezes isso também, acho que a gente tem um pouco, tem gente que nem sabe que Deus é pai. Tem gente que tem medo até de falar, meu pai. Nunca nem falou sobre isso. Nem tem essa consciência que nós temos um pai celestial e um pai terreno. É porque muitas pessoas também têm a paternidade, o olhar para a paternidade é um pouco errado, né? Completamente. O meu pai terrestre falhou comigo, então por que eu vou ver ele como um pai? Sim. Até esses dias mesmo a gente estava na nossa célula, né? E a gente falou sobre o tema de paternidade. E muitas pessoas feridas, Imagina. tipo, muito feridas, falando assim, nossa, eu não consigo chamar Deus de pai. Olha. Eu consigo chamar ele de Senhor, eu consigo chamar ele de tantas coisas. Deus Todo-Poderoso, Sim. mas pai... Por que pai? Porque pai, às vezes, frustra a gente, pai. Tem uma autoridade também, né? E aí, eu falo, não sei, eu não consigo chamar ele como pai, mas é o olhar, né? Deus, eu sempre falo, Deus não é o pai que você teve terrestre. Ele é um ser perfeito. Que está aqui, sempre disposto a nos amar, a nos corrigir com o pai, né? Porque também muitas pessoas querem ele como pai na hora de, pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. É o que eu tava te falando, da questão de ser, a gente só pede. Só pede. Mas a gente só tá aqui pra servir, ao contrário, não é pedir, é perguntar a ele. O que ele quer, né? O que ele quer, o que você quer. E por vezes não aceita uma correção de Deus, não aceita um desviar do caminho. Às vezes um pai fala assim, não, filho, você não pode ir pra esse lugar. Às vezes um pai fecha uma porta pra você. Sim. Fala assim, não, você não pode entrar nessa porta, porque vai te decepcionar muito lá na frente. Completamente. Um pai sabe muito mais que a gente. Por diversas vezes. Talvez seu pai terrestre, você fala assim, você não sabe o que você tá falando. Meu pai terrestre nunca nunca nem ligou pra mim. Ele sempre foi muito ausente, mas Deus não é um pai ausente. Ele é totalmente diferente, né? Sim. Que você tenha esse encontro com o Senhor, que ele venha te encontrar aí, se você tem a sua paternidade machucada, né? Frustrada, que ele venha renovar isso dentro de você. Que eu tenho certeza que vai mudar tudo. Com certeza. Tudo. E se você... Eu não tenho isso, porque eu tenho um pai maravilhoso, maravilhoso. Eu não tenho o que falar do meu pai, uma relação excelente. Mas se não tem um pai terreno, lembrar que você tem um pai celestial. E isso vai te confortar. Porque isso é o maior de tudo, né? Na verdade. Sim. Assim, ele em primeiro lugar. Então, renove, restaure essa paternidade, né? Acho que esse é uma coisa também que você estava falando agora que eu lembrei, que as pessoas perguntam muito na minha rede social. Não sei orar. Não sei falar com Deus. Como que eu faço? Isso eu recebo muito. Aí se vê a falta de intimidade com Deus, com Jesus Cristo. Gente, não existe forma certa de orar. É do seu jeitinho. Se você quer chamar ele de pai, se você quer chamar ele de amigo, eu até falo muito isso, seja o mais sincero possível, o mais honesto. Não crie palavras rebuscadas ou tente achar uma forma bonita de falar, Deus Pai, não sei o quê, entende? Não! Igual eu falei sobre o seu podcast aqui, do seu jeitinho. Deus, ele quer a sua intimidade. Igual eu falo, feche a porta e entre em intimidade com Deus. O mais bonito possível é o que você tem dentro de você. Sim. Ele te conhece, ele conhece todas as linhas, ele te construiu, ele lapidou o seu ser. E ele sabe quando você está fazendo também um teatrinho. E a gente não pode, a gente sempre tem que lembrar que Deus ele sabe o íntimo do seu ser. É isso. Aí tem muita gente que pega o celular e faz a foto, a selfiezinha, fazendo um devocional. É isso, agora, entende? Aí entendeu o que estava no devocional. Só fez o stories e já era. Isa, olha, isso não dá pra mim. Não dá, porque eu te falei, eu sou tão honesta com tudo, que não dá, se não tá, melhor não fazer.
Sim. Não faça, espere um outro momento que você estará disponível para fazer de todo o coração. Deus conhece o nosso coração. Sim. E isso é maravilhoso. Só que também a gente tem que zelar por isso. A gente tem que ser honesta. A palavra honestidade, para mim, é uma palavra que é muito forte. Sim. Muito, muito. E com Deus não dá para ser desonesto. Não tem como mascarar as A coisas. gente pode ser com várias pessoas, mas É, com ele com o mundo pode. não dá pra ser. Não deve, mas pode. Não deve, mas É. muitas pessoas são. É. Essas perguntas também fazem pra mim. Qual que é a Bíblia que eu Sim. preciso comprar? Pra mim, ter o meu tempo de devocional. Aí eu falo, é a Bíblia que você tem que comprar, é a Bíblia que você lê. É isso Porque aí. tem muita gente que quer Concordo. comprar muitas Bíblias, É. assim, fica com várias Bíblias Sim. e nenhuma lê. Tá todas lá, É isso aí. aberta no Salmo 91. E é aquilo Com só. pó em Com cima, pó né? em cima e É. não lê, não faz nada. A gente tá caminhando pro fim, mas eu queria... você falou que marcou bastante, né, a história de Salomão. Sim. E foi ela mesmo, foi a personagem que mais marcou na sua carreira? Fala o porquê. Olha, hoje eu acredito que sim. Foi uma personagem, uma personagem grandiosa, assim. Porque ela tem várias camadas. E como eu te disse, eu tive o meu encontro, acho que aonde eu me firmei realmente na minha fé, isso também em concordância, foi nesse momento. Então, é uma personagem que, artisticamente, eu tive que entregar muito. Eu percebi que realmente houve um encontro muito grande com o público. Deus me usou para salvar muitas almas. Então, eu acho que foi um grande marco na minha carreira. Deus, eu acho que realmente, sabe, riscou, falou, esse é o momento. Daqui é uma Priscila em diante, e aqui também será um marco. Na minha opinião, essa personagem é um grande marco, tanto na minha carreira e quanto na minha vida pessoal. Uau. E ela é uma personagem que, se a gente for olhar com os olhos, assim, humanos, não... Nossa, completamente. E até me veio uma coisa agora, porque ela é uma rainha. Olha isso, né? E Deus é o nosso rei. Sim. Tudo bem que é uma rainha que eu estava conversando com você. Os personagens, eu não considero ela uma antagonista, mas ela cultuava outros deuses. Então, os personagens também que estão equivocados, ele nos ensina muito, às vezes até nos ensina mais. Porque eu te falo muito, é muito mais fácil. A gente tem que saber o que a gente não quer fazer. Isso é muito mais importante do que o que a gente quer. Sim. Então, o que eu não quero fazer. E esses personagens ensinam. O fim dela foi trágico. Ela se envenenou. Ela morreu envenenada. Ela mesma, tomando. Tipo, Cleópatra. Então, olha o fim. E o público não queria. O público queria que elas se convertessem, não sei o quê. E a autora falou, não tem a possibilidade. Se a personagem passa a novela inteira, a série inteira, cultuando outros deuses, como que eu vou salvar essa mulher? Tudo bem, poderia acontecer. Entende? Porque Deus, ele é misericordioso, ele pode salvar a todos. Só que ela não queria essa conversa. Aí que tá. Salomão tentou algumas vezes, mas ela não queria. Isso é importante também. Será que a pessoa que está ali do outro lado está disposta a abdicar de tudo isso, a ter uma outra caminhada? Porque eu acho que as pessoas, igual eu comentei com você, Isa, as pessoas estão com os olhos no mundo e não estão visando o eterno. Quer fazer bonito para o mundo e não quer deixar Deus realmente que ele fique admirado com a sua trajetória aqui. Será que o dia que a gente estiver no reino e Deus vai olhar para você e vai falar parabéns. Parabéns pela sua caminhada. Te entreguei dons e você fez o que eu precisava ser feito. Ou ele vai falar, o que você fez? Não te conheço. Não te conheço, igual falar na Bíblia. Eu senti a presença tão forte aqui agora que eu até não estava achando palavra para falar. Porque é isso. Então, acho que quando você tem essa clareza, a caminhada fica mais leve. Os caminhos vão se abrindo. As portas também vão se fechando. Mas você vai entendendo. E Deus vai te guiando. E o maior guia e o melhor guia que nós podemos ter é Ele. Sem dúvidas alguma. É o Espírito Santo nos guiando em todo o tempo. E você falando sobre isso, veio até algo na minha mente aqui. É que muitas pessoas falam assim, eu tenho pais separados, ninguém na minha família é uma referência para mim. Sim. Ninguém me ajudou, eu fui abusada, eu fui isso, eu fui aquilo.
sinto muito pela sua história. Sinto Claro. muito por você nascer num lar que não tenha um acolhimento como o da Priscila. Sim. Mas será que você não pode fazer igual? Não quero essa referência pra minha vida, eu não quero viver isso aqui, eu quero viver totalmente o contrário. E você sair desse lugar de vítima, Isso. que muitas pessoas se encontram, e virar a protagonista da sua própria história. Com certeza. E falar assim, ó, eu não aceito isso pra mim, então eu vou seguir um outro caminho. Eu não Sim. vou ter uma família que vai ter pais separados, eu vou encontrar um marido que vai ser uma bênção. Mas eu vejo que muitas pessoas não pegam a referência que é ruim e se espelha pra fazer ao contrário. Muitas pessoas falam, já que eu não tenho mesmo, então acho que eu vou por esse caminho. Eu tenho que ir por esse caminho. Então, que você pegue essa história. Foi o que a Priscila fez, né? Fazendo essa personagem e sendo mexida assim, sabe? Meu Deus, olha, eu não quero isso pra mim. Eu não quero adorar outros deuses. Porque a gente tem a imagem, o pensamento que adorar outros deuses é somente por realmente adorar estátuas. Mas não. Pode São ser tantas pessoas. outras pessoas. Pode ser coisas. Uhum. Várias coisas se tornam deuses. Sim, muitas. Muitas. Até o celular. Coisas... Até com certeza o celular. O celular isso o deus do século, assim. Isso aí. Se eu fosse dizer. E não é uma estátua, mas é uma adoração. Sim. Às vezes você tá adorando seu filho. É isso aí. O seu marido, e que tá ocupando o lugar de Deus. Então é sempre bom a gente encontrar Deus falando com a gente em todas as coisas. Ele sempre ter clareza, né? Ter clareza desses lugares, né? E isso, como você comentou, o meu marido, ele é essa referência. A família dele, ele não tem ninguém. Orei muito para que isso acontecesse, mas ele está se tornando a referência. Ele teve até uma atitude esse final de semana que foi uma atitude totalmente cristã. Que fosse em outro momento, ele não teria. Mas na hora que ele pegou o telefone para mim e falou, aconteceu isso, eu falei para ele, o que você acha que Deus acha disso? Ele falou, tá bom, vou pegar o carro e vou lá pedir desculpa. Vou pedir perdão, na frente de todo mundo. Eu falei, parabéns. Porque não seria uma atitude que ele faria em outro momento. E a família dele toda bateu palma, viu. Eu falei, ali você está sendo uma referência até para as crianças. E olha que ele não tinha errado, tá? Assim. Olha isso. Mas o que Deus pede para nós? Mesmo você não errando, peça perdão. Porque quando você está pedindo perdão, você está sendo uma referência ali. Isso minha mãe sempre falou para mim também. Se alguém vem te dar uma pedra, te joga uma pedra, entrega uma flor para ela. Isso vem um pouco da minha personalidade também. Eu sou uma pessoa calma. Acho que isso é uma virtude que Deus me deu, sabe? Ela é super calma, ela falando aqui. Nossa, coisa linda que bom, demais. Obrigada. É que Deus usa as pessoas de formas diferentes. Tem umas pessoas que são muito mais agitadas. Tem umas pregadoras que vêm aqui, que são todas pentecostais. E tem outras que Deus fala, assim, na mansidão. Na sutileza, né? Na sutileza, na calmaria. E é sempre muito bom ver Deus em todas essas personalidades e jeitos e formas, né? Maravilhoso. Pri, muito obrigada por ter vindo no podcast. Prazer. Infelizmente tem que encerrar, né? Sim. Mas eu tenho certeza que muita gente foi abençoada através desse podcast. Siga ela nas redes sociais. Fala pro pessoal qual que é as suas redes sociais. Priuba Oficial. Espero vocês na minha rede social. Estou utilizando da minha rede social também para ser boca de Deus. Quero entregar muito a vocês, não somente com as minhas personagens, mas com a minha rotina, com Ele, com as minhas palavras, porque eu sei que Ele está entregando muito e está me usando. E eu torço para atingir a vida de vocês, como atingiu a minha própria vida. Isso, gente, siga ela nas redes sociais. Não esqueçam, hein, de fazer isso. Pri, uma lembrancinha pra você do Ouça Ela. Só pra você lembrar da gente em alguns momentos, assim. Que coisa linda! Continue sendo essa voz. Gente, vou mostrar. Olha que fofura. Ai, obrigada. Olha aí, ó. Essa frase é profética pra você. Seja uma voz de Deus na terra, o mundo deseja te ouvir. Acabei de falar, olha isso, pra Deus me usar como voz, né? E é isso que eu peço a todo momento para Ele, para que Ele me dê sabedoria e discernimento, né? Pra gente falar o que Ele realmente quer, não o que a gente quer. Sim, e você tem sido essa voz. Amém. Até por isso que nós trouxemos você aqui, para você contar um pouco da sua história e o quanto
é legal e quanto é bom ser uma voz de Deus. Porque muitas pessoas falam, é chato ser cristão, é chato viver com Deus. É nada, vem pra esse mundo que você vai ver o que não sabe o que é bom, essa é a verdade. Bom né, viver com o Senhor. Mas que Deus te abençoe muito. Obrigada, Isa, agradeço. E eu digo mesmo, você também é essa voz nessa geração, do seu jeitinho, com a sua sutileza também. É muito lindo, eu vejo a presença de Deus, do Espírito Santo nos seus olhos, nesse programa, e que esse programa seja realmente bênção para a vida de muitas mulheres, de muitos seres também, porque atinge homens, e que ele continue nos forjando para ser realmente uma guerreiras, mulheres de provérbios, lídias dessa geração. E eu tenho certeza que ele vai continuar. Amém, glória a Deus. E eu quero também agradecer você que nos escutou, ouviu a palavra de Deus, ouviu o testemunho da Pri. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Compartilha com seus amigos, com as suas amigas, com alguém que veio na sua mente. Se veio na sua mente, é porque você precisa compartilhar. Você não pode deixar de compartilhar. Sigam também o nosso Instagram. A gente todo dia tá postando cortes dos nossos podcasts, a gente tá postando frases, estamos sempre te abençoando de alguma forma, né? Você segue tantas coisas erradas, siga isso, né? @ouçaelapod, que estamos lá falando do Senhor, do nome dele, e ele tá sendo exaltado através das nossas vidas. E eu oro para que o Senhor te abençoe e te faça prosperar onde quer que você pisar. E eu te vejo na próxima, hein? Não perde. Tchau, tchau. Tchau.